Contextualizando, Solidity é uma linguagem de programação criada para o desenvolvimento de smart contracts, que por sua vez estão intimamente ligados à tecnologia blockchain. O termo blockchain muitas vezes ainda é associado exclusivamente às criptomoedas, como o Bitcoin, mas esse é um conceito antiquado, já que essa tecnologia está sendo utilizada por diversas áreas, como logística, saúde e financeira. Para diversas dessas áreas, a Ethereum tem sido a tecnologia blockchain escolhida, que por sua vez tem o Solidity como principal linguagem. Acho que você já percebeu que para te apresentar a linguagem Solidity, será preciso navegar por alguns termos e tecnologias que estão ao seu redor. Então continue com a gente nesse dicionário do programador, recheado de conteúdo super atual e com códigos de exemplo. Seja bem-vindo! E se você não nos conhece, nós somos Gabriel e Vanessa, o casal por trás do conteúdo do Código Fonte TV, que tem o objetivo de deixar mais simples e acessível o incrível mundo da programação para todos os interessados. Não podemos entrar no tema Solidity sem antes definir e te fazer entender minimamente o que são blockchain, smart contracts e Ethereum. Blockchain, em especial, é uma tecnologia que já está presente no nosso dia a dia, mas que ainda gera muitas dúvidas. De forma simplificada, ela é uma tecnologia de rede de distribuição de informações, ou sistema de registro distribuído com algumas características. Ela armazena os dados de forma descentralizada, distribuída sem ter um único administrador. Os dados incluídos nessa cadeia não podem ser editados e são feitas apenas inclusões. E cada registro ou bloco traz informações do registro anterior através de um código alfanumérico chamado de hash, ficando assim interligados como os elos que formam uma corrente. Essa capacidade de descentralização e imutabilidade é o que faz do blockchain uma tecnologia tão inovadora. Mas é claro que ela também tem desvantagens, sendo a principal o poder computacional necessário para manter o funcionamento da rede. O conceito básico de blockchain você já entendeu. Vamos deixar aqui no card um outro dicionário do programador, onde abordamos o assunto de forma mais detalhada. Podemos passar para os smart contracts, que são códigos armazenados no sistema de blockchain, que são executados de forma automática quando suas condições são cumpridas. Por isso, são chamados de contratos inteligentes. Eles são criados com regras determinadas por ambas as partes envolvidas. Assim que essas regras são atendidas, a execução do contrato é automática e sem a interferência de terceiros. Isso pode ser útil em várias situações. Por exemplo, na transferência de propriedade de um imóvel ou na compra e venda de ações. Podemos citar como 4 grandes benefícios dos smart contracts a imutabilidade, a rapidez, a segurança e a transparência. Também precisamos agora definir para você o que é Ethereum, que é uma plataforma open source de blockchain, que foi criada pensando na utilização dos smart contracts. Por isso, ela se tornou o principal protocolo para a criação de blockchains dos mais variados nichos. A Ethereum permite que desenvolvedores criem e executem smart contracts em sua própria blockchain, o que significa que eles são executados de forma independente e não podem ser modificados ou interrompidos por terceiros. Só para esclarecer se você está aí um pouco confuso pensando. Mas Ethereum não é uma criptomoeda? Na verdade, não. A Ethereum possui sua própria moeda digital, o Ether, que é usada como uma forma de pagamento pelo uso da plataforma e pode ser comprado, negociado como o Bitcoin. Bem, agora que você já está devidamente contextualizado, podemos partir para a linguagem Solidity. Nessa altura do campeonato, aqui no vídeo, nós também já merecemos um like. Como já explicamos, a Solidity é uma linguagem focada na criação de contratos inteligentes ou smart contracts, e por isso ela traz funcionalidades que só são utilizadas nesse contexto. Ela também é uma linguagem orientada a objetos e estaticamente tipada. A Solidity foi desenvolvida por Christian Reitweisner, Alex Beregzazi e o time da Ethereum. Tem como base C++, Python e JavaScript, por isso sua estrutura é semelhante a dessas linguagens, o que facilita o aprendizado e a adoção pelos devs. Que louco, né? Python e JavaScript misturado. Ele foi criado em 2014 e lançado oficialmente em 2015, juntamente com o lançamento do Ethereum. E desde então é a linguagem de programação mais popular para a criação de smart contracts na plataforma, sendo utilizada também em outras blockchains, como Tendermint, Binance Smart Chain, Tron,
Avalanche, Counterparty e Hedera. Solidity é uma linguagem de alto nível que utiliza para ser executada a Ethereum Virtual Machine, que também é chamada de EVM. O que codificamos em Solidity é compilado para Ethereum Bytecode, que por sua vez é executado pela EVM. A título de curiosidade, a EVM permite o desenvolvimento dos DApps, ou Decentralized Applications, que são aplicativos criados com base na tecnologia blockchain e que têm o funcionamento completamente descentralizado. Toda linguagem tem suas vantagens e desvantagens. Sobre o Solidity, podemos citar como vantagens a sua comunidade. Como ela foi a primeira linguagem focada em smart contracts e desenvolvida para trabalhar na rede Ethereum, ela tem uma comunidade ativa e ampla que podem ajudar no momento dos estudos e na resolução de problemas. É uma linguagem que executa todas as funções computacionais, não sendo limitada a determinados algoritmos. O Solidity também oferece recursos como classes, variáveis, manipulação de strings, operadores aritméticos, map, entre outros recursos disponíveis em linguagens de programação consideradas modernas. Tem uma curva de aprendizado suave, principalmente para quem já tem conhecimento em outras linguagens, como JavaScript, Python ou C++. Como a EVM e a Ethereum vem ganhando um número cada vez maior de projetos, o Solidity acaba ganhando força no mercado de trabalho. Como desvantagens, podemos dizer que a Solidity ainda é uma linguagem nova e por isso seu ecossistema, incluindo ferramentas e libs, ainda está em desenvolvimento. Mesmo o Solidity sendo a linguagem mais popular para a criação dos smart contracts, ela não é a única. Linguagens como Rust, JavaScript, Go, Python, C++ e Java, além de linguagens mais específicas como Viper, Yu e Clarity, também são utilizadas. Se quiser conhecer alguma delas mais a fundo, deixa aqui nos comentários pra gente. Para te apresentarmos um código, você vai precisar conhecer a estrutura de um smart contract. Os contratos no Solidity são parecidos com as classes em linguagens orientadas a objetos. Eles possuem declarações variáveis de estado, funções, function modifiers, que podem modificar as variáveis de estado, eventos, erros e tipos estruturados e enum. Um contrato e suas funções precisam ser chamados para que algo aconteça. Não existe uma espécie de cron jobs no Ethereum. É possível também chamar uma função em um contrato diferente, em uma outra instância. Nesse caso, a EVM fica responsável por fazer a troca de contexto, deixando, por exemplo, as variáveis de estado da função de chamadas inacessíveis. Outro ponto importante é conhecer os tipos do Solidity, que possuem algumas diferenças sutis de outras linguagens, mas que fazem diferença na hora da utilização. Por exemplo, é possível combinar tipos elementares e criar tipos complexos. Podemos dividir inicialmente os tipos em duas categorias, valor e referência, sendo que o tipo valor armazena seus próprios dados. Uma variável desse tipo é duplicada sempre que aparece em uma função ou atribuição. Ou seja, se o seu valor for alterado, não irá afetar o valor da variável original. Podemos citar como tipo valor inteiros, boolean, address, que contém um valor de 20 bytes que representa o tamanho de um endereço Ethereum, além de enums e bytes. Já o tipo referência não armazena o valor em si da variável, mas sim uma referência ao endereço em que esse conteúdo está armazenado. Ou seja, duas variáveis diferentes podem se referir ao mesmo local, onde qualquer alteração em uma variável pode afetar a outra. Por isso, o tipo que passa os valores por referência deve ser utilizado com muito cuidado. Neles estão inclusos arrays, strings, struct e mapping. Olhem só um exemplo de como as declarações desses tipos são feitas. Podemos ver no código a declaração de um array com tamanho fixo, mas também é possível criar arrays dinâmicos. A declaração de uma estrutura chamada student e a criação de um objeto baseado nessa estrutura chamada de student1. Logo em seguida, criamos uma função que irá retornar os valores dos elementos da structure, student1. Se você está atento, reparou algumas particularidades do Solidity na criação da função, como o view, que indica que a função é somente leitura, o que garante que as variáveis de estado não possam ser modificadas após serem chamadas. Uma função não precisa obrigatoriamente ter um ou mais valores de retorno, mas se eles existirem, como é o caso do exemplo, é preciso declarar os tipos desses dados no momento da declaração da função. Quanto às variáveis, ainda podemos classificá-las como local, variáveis locais declaradas nas funções e não armazenadas na blockchain. Tem state, que são variáveis de estado declaradas fora da função e armazenadas na blockchain. E global, que são variáveis globais que disponibilizam informações sobre a blockchain. Nesse exemplo, apresentamos as variáveis text e num, que são públicas e de estado. As variáveis subscribe declarada na função é do tipo local e, por fim, as variáveis timestamp e sender, que possuem informações globais sobre a blockchain.
Para colocar a mão no código, vamos conhecer os diferentes métodos de configurar o ambiente de execução para o Solidity. O primeiro deles é através do Remix IDE, que oferece todo um ambiente, incluindo plugins, e sem precisar instalar nada local. Tudo funciona online através do endereço remix.ethereum.org. Outra forma é através do Node.js, usando o NPM ou outro gerenciador de pacote, para instalar o compilador do Solidity chamado Soak. Ou através da utilização de um container Docker. A própria equipe de desenvolvimento da linguagem disponibiliza imagens Docker oficiais para a criação de um ambiente de execução do Solidity. Ainda é possível utilizar os pacotes binários disponíveis para Linux em diversas distribuições Windows e macOS. Que tal te apresentarmos agora um código de exemplo de um smart contract bem simples, uma wallet ou uma carteira onde qualquer um pode enviar Ether, a criptomoeda da rede Ethereum, e somente o dono da carteira pode realizar saques. A primeira linha do código diz respeito ao identificador de licença do contrato e todo arquivo-fonte deve iniciar com essas informações. Se você não quiser especificar uma licença ou se o código-fonte não for de código aberto, é só usar a descrição unlicensed. Em seguida, temos a indicação da versão. Ela pode, por exemplo, rejeitar a compilação com futuras versões do compilador, que podem trazer alterações incompatíveis. A palavra-chave pragma é usada para habilitar certos recursos ou verificações do compilador. Agora começamos a codificar o contrato que tem o nome de EtherWallet e que inicia com a declaração da variável owner, que é do tipo address, aquela que armazena o endereço Ethereum. Já o payable significa que essa variável pode ser usada para enviar e receber Ether. E public significa que ela é visível fora do contrato e pode ser acessada por outros contratos ou por outros aplicativos externos. No construtor é atribuído o valor de message.sender para o owner, e que significa que a conta que criou o contrato é definida como proprietária do contrato. Nesse caso, da carteira. Isso pode ser acessado por qualquer pessoa, mas apenas a conta proprietária pode realizar a retirada de fundos. A função receive permite que outras entidades enviem fundos para a carteira e uma função getBalance que permite que o proprietário verifique o saldo disponível em sua carteira. E deixamos por último para te explicar sobre a função withdraw, responsável por realizar a retirada ou transferência da carteira. Ela recebe por parâmetro o valor a ser transacionado. A primeira linha verifica se o remetente da chamada da função é de fato o dono do contrato. Se não for, a função gera ali uma exceção, avisando o solicitante que não é proprietário da carteira. Na linha seguinte, temos a transferência sendo realizada através da função transfer, que é nativa do Ethereum. Bom, acredito que a gente conseguiu dar um bom overview aí dessa linguagem. Mas é claro que se você ficou interessado, vai ter que ir bem mais a fundo para aprimorar seu conhecimento. Nossa dica é entrar na documentação, que já está em português, e também verificar o Style Guide para você já ficar por dentro de todas as convenções da linguagem. Outra dica preciosa é o site soliditybyexample.org, que é ótimo para aprender através de exemplos. Esse mesmo da EtherWallet que te explicamos é de lá. Esperamos que você tenha curtido. Não deixe de nos contar através dos comentários qual tema você gostaria de ver aqui no Dicionário do Programador, ainda mais que estamos com um cenário novo. Então, nós vamos ficando por aqui e te esperamos no próximo vídeo. Tchau. Até lá. Tchau, tchau. Eu vou na mesa. A gente já te indicou o vídeo sobre blockchain durante esse vídeo, né? Por isso, vamos deixar aqui do ladinho a playlist completa, aqui a playlist completa do Dicionário do Programador. Lá tem Smart Contracts? Ainda não, né? Não. Então temos que fazer. Mas já temos o Web3. Já. Então, muito interessante. Já temos blockchain e E outros 205 temas.